quero orar mais uma vez com você, mas você pode ficar assentada mesmo, mas eu quero que você feche os seus olhos. E olha só, antes de você fechar, por que eu peço para fechar os olhos e por que nessa hora eu vou orar novamente? Hoje, né, mais que nunca, existem aquelas pessoas com déficit de atenção, né? A pessoa, ela está aqui, de repente passa um mosquito, ela vai onde que esse mosquito está, e ela já está, né, lá longe. Enquanto isso, né, não tem aquela tecla para voltar para falar, só depois na hora que você estiver assistindo o vídeo, mas agora não tem. Então você precisa ficar atenta, e nós precisamos entender que existe também uma realidade espiritual. Nós estamos aqui e nós sabemos que há algumas ministrações atrás eu expliquei isso para vocês, que nós somos seres tricotônicos, ou seja, nós temos somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós precisamos entender que existe a realidade espiritual, e o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós caminhemos para frente. O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós sejamos libertas. Ele não quer que nós venhamos muitas vezes a ouvir aquilo que precisamos ouvir. Por isso que nós precisamos estar atentas à voz do Senhor. Amém? Então agora você vai fechar os seus olhos e você vai ordenar a sua mente. Você vai dizer, mente, agora você vai se aquietar na presença do Senhor. Não se distraia. Não deixe que nada venha roubar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Feche seus olhos, leve seus pensamentos a Deus, e nós vamos pedir a Ele novamente, falar, Senhor, toca no nosso coração, guarda a nossa mente, para que venhamos a receber tudo o que o Senhor tem para nós. Pai, mais uma vez nós oramos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Nós estamos neste lugar porque reconhecemos a Tua presença aqui. Nós estamos aqui, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus de perto. O Senhor é o mesmo Deus ontem, é hoje e o será eternamente. E nós cremos que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E com certeza, nessa noite, ao sermos tocados por ela, seremos transformadas. Deus, eu oro em nome de Jesus por cada mente aqui. Eu oro por cada coração, que nesta hora, nossa alma venha se aquietar na presença do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda distração, tudo aquilo que vem tentar nos tirar da Tua presença, que nessa hora os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência do Senhor. Que em nome de Jesus, tanto essas mulheres que aqui estão, como essas pessoas que serão alcançadas através dos vídeos, que o Senhor nessa hora, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, o Senhor esteja alcançando essa pessoa e falando ao coração dela, que tudo aquilo que está no teu coração nessa hora, venha às nossas vidas e que possamos receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós cremos que o teu propósito se cumprirá nas nossas vidas. Então, ó Deus, fica conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós e através de nós, e você que crê e concorda, diga amém. Amém. Na verdade, eu ia falar sobre outra coisa hoje. Eu sempre, esse encontro é o último do ano, porque na semana que vem nós teremos o encerramento com um congresso. Mas, gravado, tudo vai ficar esse como o último. E eu sempre trago uma palavra, porque agora começa, a reflexão e o balanço do ano. A gente começa a pensar aquilo que fizemos, o que deixamos de fazer, o que vamos fazer no ano que vem. E eu não sei você, mas eu e muita gente que eu conheço, esse tempo é um tempo onde as pessoas ficam mais pensativas. É assim com você? Você começa a pensar, meu Deus, como esse ano passou rápido, eu não fiz isso, era para eu ter começado o regime lá no dia 2 de janeiro, e eu não comecei, está terminando o ano, e eu fiz lá na minha agenda, todo mundo tem uma agenda que às vezes só vai até janeiro, preenche ela e coloca lá as metas, e muitas vezes a frustração vem quando nós começamos a pensar naquilo que planejamos e não realizamos. Então eu sempre gosto de trazer algo assim. Mas nessa manhã, todo mundo aqui
viu algo que nos surpreendeu, que foi a notícia desse avião que caiu. Todo mundo aqui ouviu? Se você estava aqui no planeta Terra, você ouviu, né? Houve uma tragédia onde morreram aqueles jogadores, né? Estavam ali 75 homens que perderam a sua vida. E como que eu posso dizer, essa questão de quando nós passamos por um momento assim, mesmo você que não conhece, você acaba o quê? Se comovendo. Uma das características que eu admiro muito no ser humano, não é todos que possuem, mas nós devemos, né, nós que estamos aqui buscando em Deus, devemos pedir para que isso seja algo nas nossas vidas, é a compaixão. Nós temos compaixão, né, pela pessoa, pela dor. Você vê pessoas, às vezes, que elas, né, chegam até a chorar pela dor do outro. A compaixão, se você trouxe um papel, anote aí comigo. Diz assim, ó: a compaixão, ela pode ser descrita como uma compreensão do estado emocional do outro. Ela frequentemente se combina com o desejo de aliviar o sofrimento no outro, de minimizar a dor no outro. E isso é uma característica do ser humano. Nós vemos no Evangelho, se você ler as Escrituras, todas as vezes que Jesus ele ia realizar um milagre, ele sempre, a palavra, muitas vezes deixa isso muito claro. E Jesus teve compaixão. Nós precisamos exercer isso, nós precisamos pedir. Se você não tem muito, né? Tem gente que já é mais, não tem nada a ver com isso, né? Eu nem conheço essas pessoas. Mas não, nós precisamos sentir a dor do outro. E, na verdade, este tempo é um tempo onde as pessoas elas ficam mais pensativas. Quando acontecem essas situações, eu quero até que você anote aí para você ler na sua casa, um texto que está lá em Eclesiastes, anote aí, eu não sei se vai dar para pôr aqui, mas eu vou ler, ele é bem curtinho, você vai anotar e deixar guardado para ter lá na sua casa você ler. Lá em Eclesiastes 7,2 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Por quê? Você já teve a experiência de ir num velório? Quem aqui nunca foi num velório? Todo mundo já foi. Qual é a experiência que nós temos ali? Nós ficamos refletindo sobre a vida. Ali nós começamos a pensar e fazer, né, aquela leitura do que temos, como temos vivido. Se você, mesmo que você não seja tão próximo da pessoa, né, você vai realmente trazer no seu coração ali, falar, meu Deus, eu podia ter feito, eu podia ter agido. E começa o ser da vida, né? Se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Ou mesmo quando acontece uma situação dessa, onde nós não temos contato, geralmente vem no nosso coração aquele sentimento. Essa é uma certeza que todos nós temos. A morte, você já ouviu isso, né? A morte é a única certeza que nós temos da vida. Pastor, você vai hoje falar sobre a morte, né? Ai, que tenso, eu já estou tão chateada com essa notícia e agora você vai falar sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos alerta muito sobre isso. Tem um texto lá em Salmos, se você puder anotar também. A Bíblia, ela faz questão de sempre dizer e nos lembrar sobre a brevidade da vida. A nossa vida é breve. Lá no Salmo 144, 4 diz assim: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. E tem também o Salmo 39, 4, 5, anote aí, que diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. Nós deveríamos todos os dias dizer a mesma coisa que o salmista: Senhor, me mostra o quão a minha vida é breve. Muito diferente do que aquilo que a palavra de Deus, e você depois pode pesquisar, que existem muitos outros textos
e depois nós vamos ler ainda outro, né, que fala sobre isso, que nos alerta sobre isso. A Bíblia, ela sempre nos traz a brevidade, que nossos dias são, nós não sabemos. Nós devemos, por quê? Porque nós devemos viver todos os dias como se fosse o último. Quando nós temos essa visão, e diferente do mundo, porque se você, né, tem visto, qual que é aquilo que o mundo, né, o sistema, ele impõe para nós? Ele passa como se a gente vai viver forever, para sempre. As pessoas, elas lutam contra o tempo, né? Cada vez mais e mais elas lutam contra a velhice, elas querem, né, parecer mais jovem, elas querem buscar viver mais. Se fala assim, olha, tal coisa, mata, pronto, cortou do cardápio, né? Não, porque eu quero viver, eu quero me cuidar, e isso realmente deve ser feito, amém? Não estou falando aqui que, então Deus sabe, agora eu vou, né, chutar o pau da barraca. Não, nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos fazer a nossa parte, mas nós não temos o controle dos nossos dias. Nós não sabemos. E o mundo, ele impõe muito isso. E nós olhamos, por que nós nos surpreendemos tanto quando vemos um jovem morrer? Quando vemos uma criança morrer? Porque ela é uma lei totalmente contrária àquilo que nós criamos na nossa mente. O que a gente tem criado desde pequeno? Que nós vamos viver, né? E vai primeiro os mais velhos vão, né? Vamos ter os nossos filhos, e os nossos filhos vão depois de nós. É essa a estrutura que nós acabamos criando. E muitas dessas estruturas que nós criamos são para uma grande defesa de uma certeza que nós temos, que a morte, ela é certa para todos nós. Como diz o pastor Cláudio Duarte, quando ela chega, não adianta você querer passar sua senha, né? Não passa a minha vez, não tem. É aquele dia, é o dia. O Senhor, ele tem determinado os nossos dias. E nós precisamos pedir para o Senhor, falar, Senhor, me mostra. Me mostra. Por que nós devemos pedir para o Senhor nos mostrar como é a nossa vida, como é, né? Por que temos que viver assim? Porque quando nós vivemos com essa verdade, não é aquela verdade, eu vou morrer amanhã, não é medo da morte. Vocês estão me entendendo? Não é o medo, mas é saber que você não é eterna. Olhe para essa mulher que está do seu lado e diga, você não é eterna. Vai chegar a hora da sua senha. Pergunta para ela, você está preparada? Essa semana eu mandei um post lá no grupo do WhatsApp da minha família, né? É assim, tipo um show de rock, vocês viram? Quem quer ir para o céu? Todo mundo ergue a mão, aquela multidão. Quem quer ir agora? Todo mundo baixou. Por quê? Ninguém quer ir. Todo mundo quer, mas precisamos pensar sobre isso. Precisamos alinhar as nossas vidas. E você quer fazer um teste comigo? Para que você reflita, né? Que nós venhamos a refletir. Imagine que você soubesse que você vai morrer amanhã. Não, é sério. Estão com medo? Não precisa ter medo. Pense, se você soubesse que amanhã é o seu último dia. Está pensando? Não é para pensar no velório. Mas pensa como seria o seu dia. Como seria o seu dia? Muitas das coisas que temos como prioridades seriam mudadas. Muita coisa. Muita coisa. Você não ia levar o cachorro para tomar banho no último dia da sua vida, né? Não ia brigar com ninguém. Ia buscar viver o melhor daquele dia. Agora vamos um pouquinho mais longe, vamos aumentar os dias. Imagine, né? Todo mundo, nós estamos já planejado, 2017. Imagine se o seu último ano fosse em 2017. É difícil a gente falar isso, né? É difícil, é até às vezes tenso, mas é uma verdade. Esses tempos mesmo, não é para, olha, gente, não fique com medo. Tem gente que vai falar, gente, será que é um recado de Deus para mim? Não. Mas esse tempo mesmo, estava conversando, né, com uma pessoa aqui, ela falou assim, olha,
Não foi só um, não, foi até em Lobato teve isso também. Mulheres que estavam no encontro, né? E depois vieram a falecer. Oh, conserta-te com Deus. Não é porque veio no encontro que morreu, né, gente? Mas ainda bem que veio. Mas o que eu quero dizer é o quê? Na nossa mente, a gente não está preparado para essas coisas. A gente vive, por quê? Porque a gente não quer. A gente não quer. Mas quando eu usei esse exemplo, foi para dizer o quê? Olha, ela estava aqui e a gente acha, né? Não. E nós não sabemos, eu não sei, né? Quando vai ser a minha senha ser chamada, muito menos você. Nós não temos esse controle. É lógico que não queremos e não vivemos não viveremos como se vamos morrer, né, preparado. Tem gente que, né, esse tempo atrás tinha até uma reportagem de uma lá doida que fez o velório dela viva, né? Olha ali, uns correm, outros querem adiantar o processo. Não é nesse sentido, mas é realmente essa reflexão de falar, será que eu estou vivendo com as minhas prioridades? Se você soubesse que você estaria, né, os seus dias terminariam em 2017, muitas das coisas que você tem como alvo já não seriam as mesmas. Muitas coisas deixariam, né, para lá, riscaria. Por quê? Porque você teria prioridades que seriam mais valiosas. Você buscaria, ao invés de trabalhar tanto, buscar o quê? Mais tempo com a família. Talvez uma pessoa com a qual você não tem relacionamento, né? Alguém próximo, relacionamentos quebrados. Quantas pessoas vivem assim? Quantos pais não conversam com os filhos? Quantos filhos não conversam com os pais? Quantos irmãos não se dão? Não conversam, estão brigados, passam anos, sabe aquelas pessoas assim, que passam anos sem conversar? Eu falo, que triste às vezes ter que se reunir em volta de um velório, ou olhar. Eu acho muito interessante, não sei se você já ouviu, a história do Padre Fábio. Padre Fábio todo mundo sabe quem é, né? Mas a história dele, que ele conta da irmã, ele conta que a irmã dele faleceu, eu não sei se foi num acidente. E ele fala que um dia, ou na mesma semana que ela faleceu, ela ligou para ele. E ele fala que um arrependimento que ele tem muito grande, porque ele não sabia que aquela seria a última ligação dela. E ele ali fez de conta, né? Sabe quando liga? Fala logo, né? Aquela coisa. E era, na verdade, uma despedida. E ele fala que depois veio a notícia que ela veio a falecer. E naquele momento ele pensou, se eu soubesse que seria a última vez que eu estaria conversando com ela, eu teria agido totalmente diferente. E não é assim comigo, com você? As nossas prioridades não mudam quando nós estamos diante de uma situação como essa. E eu, né, falando, isso acabou comovendo muita gente, essa tragédia. Eu não sei se você teve acesso a um vídeo que colocaram, né, deles dentro do avião. Falou, olha como a nossa vida muda de um segundo para o outro. De um minuto para o outro. É como se, né, vira de ponta cabeça. Nós temos uma página no Face que se chama Voltando a Sorrir. Há algum tempo atrás, uns 4 anos, nós fizemos um trabalho aqui em Maringá com mães que perderam os filhos, mães em luto. E nós fizemos um encontro com essas mulheres para que, né, o Espírito Santo trouxesse ali cura nessa dor, acalentasse o coração delas. E essa página continua funcionando e vira e mexe, tem mensagens lá em box. Eu digo para vocês, de cada 10 histórias, e cada história que você ouve, de cada 10, pode-se dizer que uma era uma história de uma doença que, já sabia que ia dar nisso. A família estava meio já desconfiada, que correria esse risco. De cada 10, um caso. O restante é do dia para a noite. Olha, ficou mesmo semana passada,
eu tive uma experiência, uma falando comigo, ela falou, olha, minha filha de 15 anos faleceu. Na verdade foi diagnosticada com dengue, e ela teve outra coisa, não sei o que foi, que daí foram tratando, teve uma infecção, quando descobriram, não teve mais o que fazer. Questão de uma semana, nem isso. A menina está bem, morre na semana. A nossa vida é assim, nós precisamos estar preparadas. Por isso que nós acabamos, nesse período do louvor, até falando bastante sobre isso. Estar preparado no tempo bom. Nós precisamos estar atentas e com as nossas vidas em ordem hoje. Você precisa estar com os seus relacionamentos em dia. Não espere, eu vou esperar tal dia. Não. Hoje é o dia. Hoje é o dia de consertar. Hoje é o dia de estreitar laços. É sempre agir, e buscar, nos treinar para isso, e é um exercício, agir nas nossas vidas como se realmente fosse o nosso último dia. Quando eu disse para você, das suas prioridades, como seriam as suas prioridades, eu tenho certeza que você pensou nas coisas que você faria. Isso não pode ser somente num momento difícil, mas tem que ser sempre. Sempre. E eu quero que você abra comigo lá em Lucas, e agora se você trouxe sua Bíblia, o seu celular, eu quero que você abra. Lá em Lucas 12, nós vamos ler do versículo 13 a 21. Diz assim, Lucas 12, 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, diga comigo, Deus lhe disse. Não foi o diabo. Tem gente que acha, o diabo que não quer que eu seja feliz, o diabo, Ali diz o quê? Que ele descanse, ele dizia para a alma, descanse, coma, beba e se alegre. Mas Deus vem com uma advertência e diz assim, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos acumulando preocupações, situações, rancores, amarguras, que são coisas que vão ficar. Nós estamos, às vezes, trabalhando tanto, para esperar, descansar, para esperar, e estamos deixando o que é o principal de fora, de lado. Vivemos achando assim, amanhã dá um jeito, amanhã eu ligo, amanhã eu faço, amanhã eu vou lá. E esse amanhã está igual fiado, Nunca chega. Nós precisamos hoje pedir para o Espírito Santo, falar, Deus, que eu possa, em meio a um tempo tão conturbado, o 2016 passou para você correndo? Gente, voou. Esse ano voou. Ele passou tão rápido, e eu falo assim, olha, se 2017 passar desse jeito,
nós vamos terminando, vivendo, né? Na verdade, sobrevivendo os dias. Vamos deixando, né, as coisas e relacionamentos que são importantes. Quantas pessoas à nossa volta, nós precisamos, né, estar com relacionamentos sendo restaurados, curados. Eu disse agora há pouco, pai que não conversa com o filho, filha que não conversa com a mãe, irmãos que não se dão. É tempo de quebrar barreiras. É tempo de falar, Espírito Santo, eu não quero gastar o meu tempo buscando tantas coisas nesse mundo, buscando somente aquilo, né? Gasto o tempo ali, mas aquilo que é o principal está sendo deixado de lado. E muitas vezes não damos atenção quando o Senhor nos adverte num tempo bom. Nós aqui hoje estamos num tempo bom. Nós estamos numa realidade bem diferente do que aquelas 75, talvez, né? Não estou falando de 75, mas mulheres, pais, mães. Eu agora há pouco, antes de sair de casa, eu vi a notícia de que as mulheres, elas foram até o clube, né? E ali elas desmaiam. Imagine o futuro, os planos, todos terminaram de uma hora para outra. E o Senhor nos traz numa noite como essa, num tempo onde podemos, né, tivemos ali agora há pouco, nos alegrar nele, para trazer à nossa mente que devemos sim refletir sobre a nossa vida, refletir hoje. O que precisa ser feito tem que ser feito hoje, não é amanhã. Se você entrou aqui e de repente você vive laços de relacionamentos quebrados, pessoas as quais você riscou da sua vida, não espere o dia do luto para você se consertar. Não espere o dia da tristeza ou você, né, passar por uma situação assim onde você não tenha oportunidade. Nós devemos viver o hoje como se fosse o último dia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga, viva o hoje como se fosse seu último dia. Uma vez eu fui a um velório de uma senhora e o esposo dela, ele estava num desespero, mas num desconsolo, sabe assim, você via nitidamente que ele estava assim arrasado. Mas eu acredito que o desconsolo maior dele não era nem o fato, né, da surpresa da morte, mas era a questão de ter sido um marido tão rude, de ter sido um marido ruim, de não ter amado, de não ter demonstrado, de não ter realmente sido uma pessoa, né, feito aquilo que devia ter sido feito em vida. E ali você via a frustração, aquele sentimento assim, se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria feito diferente. Se eu soubesse que seria hoje, eu teria, né, engolido o orgulho, eu teria ido atrás. Este tempo é um tempo de festas, né? Agora todo mundo se reúne. Tem aqueles que não se reúnem porque estão com relacionamentos quebrados, né? Tem muito assim. Não posso na família porque vai estar o tio, vai estar a prima que eu não olho na cara, né? Aí não vou. Se fulano for, eu não vou. Se você está aqui, você está com uma situação dessa, você se conserte. Peça para o Senhor, fala, Deus, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero no dia que eu partir, eu deixe para trás um legado de bênção. As pessoas não lembrem de mim como alguém rancorosa, amargurada, cheia de ódio, de rancor. Eu não perdoo. Pode estar no leito da morte que eu não perdoo. Não faça isso. Não faça isso. Porque a culpa, o remorso, eles são implacáveis. Eles vêm. A gente pode viver achando que não vem, mas no dia ele vem. Aí aquilo começa a corroer. Quantas pessoas não acabam depois que perderam a oportunidade, a oportunidade de se consertar, de perdoar, de voltar atrás, de restaurar relacionamentos, de fazer as coisas diferente. Quantas pessoas não se arrependem? Nós precisamos falar, Deus, dá-me um coração igual ao teu, que eu possa realmente não dormir
com ódio, que eu possa liberar as pessoas que estão à minha volta. Que esse seja o tempo onde eu possa ver as outras pessoas e restaurar relacionamentos. Teve já situações, até em outras ministrações, eu já contei, né? Que situações onde eu acabei com pessoas próximas, rompendo a comunicação, rompendo relacionamentos, e era algo que eu sempre pensava. Falei, meu Deus, se eu morrer, ou se a pessoa morrer, pensou que situação, você não tem nem como ir no velório da pessoa, né? Porque você chegar lá, nem conversava. E quando há uma restauração, quando há uma cura, é algo tão bom. Nós, às vezes, pensamos, mas eu não vou voltar atrás, eu não vou me consertar, fulano que fez isso, ciclano que fez aquilo. Não. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer falar com você. Amém? Então olhe para quem está do seu lado e diga, Deus está falando com você. E diga assim, Deus está falando comigo também. Nessa noite, eu creio que existem algumas coisas que Deus quer trazer ao meu e ao seu coração. E a principal delas é que o Senhor Jesus, Ele venceu a morte. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E Ele dá a vida eterna a todo aquele que o reconhecer como seu Senhor e Salvador. Existe para nós, aqueles que creem e têm o Senhor Jesus como o Salvador, o reconhece como Senhor da sua vida, uma esperança, assim como cantamos agora há pouco, que um dia nós veremos Ele, um dia nós estaremos face a face. Não viva a sua vida como se não houvesse amanhã, porque há um amanhã. Acredite você ou não, nós iremos ressuscitar para condenação ou para viver eternamente com o Senhor. O modo como nós vivemos hoje irá refletir a nossa eternidade, se vamos passar com Ele ou separado dEle. A gente fala, Deus vai mandar fulano para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa que decide. Se aqui a pessoa já vê como enfadonho viver para Deus, para que ela quer passar a eternidade com Ele? É ou não é? E daí as pessoas têm costume de dizer, Deus manda para o inferno. Não, a pessoa que decide, ela decide. Ela vive aqui a sua vida, né, como ela sendo o seu Senhor, ela fazendo as suas vontades, ela realizando seus desejos. Então ela é Senhor, não é Ele que é o Senhor. Mas nós temos essa esperança. Eu não sei se você está aqui, você já passou pelo luto de alguém muito próximo. Alguém ao qual você amava e você perdeu. E o Senhor Jesus, Ele nos dá uma garantia. Ele nos garante que naquele dia, nós veremos essa pessoa novamente. Nós temos essa esperança. É muito diferente você ir num velório de alguém que tem essa esperança e alguém que não tem essa esperança. Eu já passei pelas duas situações de ver. Quando você vai num velório de pessoas que não têm essa esperança e não sabem disso, gente do céu, você quase se joga junto na cova, porque você fala, não tem mais o que fazer. É um griteiro, é um pampeiro, é aquela coisa, lógico que existe, o choro, a dor é igual, mas não há esperança. Para a pessoa ali acabou. Só que para quem reconhece o Senhor, para quem reconhece a vida eterna, acabou aqui, mas há uma esperança. Ainda que durante a vida, né? Porque a morte, eu falo, ela não leva apenas a pessoa, ela leva também parte de nós. Quem passou pelo luto, né, de alguém próximo, um pai, mãe, filho, sabe que junto com aquilo vai uma parte da vida, vai uma parte dos sonhos, vai a alegria, muita coisa vai. Mas nós temos o Espírito Santo, que é aquele que vai nos consolar, fazendo com que nós venhamos a ver o dia, este dia, o qual o Senhor tem preparado para nós. Então, nessa noite, se de repente você entrou aqui e você não sabia disso, saiba que o Senhor Jesus, Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer ser o seu único Salvador.
E Ele quer garantir a você a vida eterna. E quando você passar, né, por um momento desse, você vai saber, você vai reconhecer, você vai saber que existe uma esperança. E nós precisamos confiar em Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso consolo. Ainda que existam dias difíceis, e existe. Eu contei isso no domingo aqui, sobre o testemunho dessa mulher, que ela dizia isso. É muito difícil. Nós temos aqui algumas mães que perderam filhos também. E é uma dor que só quem passa sabe. Não adianta a gente falar assim, eu sei o que você está passando. Nunca diga isso para alguém que perdeu um filho. Porque nós nunca iremos saber. Nunca. Somente quem passa por aquilo. É igual, por exemplo, né? Todo mundo tem aquela ideia de uma dor, vamos dizer, um parto. Todo mundo, quem fez, sabe que dói. Agora o outro tem, dói. Eu sei que dói. Não sabe, só quem passa. E assim também é a dor do luto. Somente quem está naquela situação. Mas nós temos que crer que o Senhor Jesus, Ele está cuidando de nós. Ele nos deixou o Espírito Santo. E eu creio que se de repente você passou por um momento assim, eu creio que o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui para mais uma vez dizer, coloque os seus olhos nesse dia. Coloque a sua esperança. Não é o fim. A morte para nós que temos Jesus não é o fim. A eternidade, assim como lemos, a eternidade, a nossa vida aqui ela é breve, mas passaremos uma eternidade com Ele. A eternidade, ela não é 10 mil anos, ela não é 1 milhão de anos. A eternidade é a ausência do tempo. Pensa, né? A ausência do tempo, ou seja, 10 milhões, 20 milhões e, né, zilhões, quanto for, não tem mais o tempo, esse tempo nosso, é a ausência dele, e ali nós passaremos com o Senhor. Olhe para essa pessoa e diga, confie nisso, aqui não é o fim. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos renova, e se você entrou aqui, nós sabemos que esse tempo de festas, é festas para alguns, e não há como não pensar, né, nas tragédias que acontecem sempre tão próximas. Eu ainda falava hoje, olha, quando hoje é dia 29, quando for completar 1 mês da vida, da morte, né, desses homens, vai ser o quê? Virada de ano. Enquanto nós estaremos festejando, muitos estarão o quê? Lembrando, porque ainda é muito recente. E nós precisamos sentir compaixão por essas pessoas. Nós precisamos falar, Senhor, que eu possa sentir a dor do outro, que eu possa me colocar no lugar do outro, que eu não fique indiferente, não é comigo, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, e vive a vida como se nunca fosse passar por uma situação assim. Nessa noite, eu creio que o Espírito Santo, Ele quer vir aos nossos corações, não apenas nos alertando sobre como viveremos as nossas vidas, trazendo, né, a nossa perspectiva de um ano que está por vir, por chegar, está tão próximo, né, o ano de 2017. Quais são as suas metas? O que você vai fazer? Isso terá reflexo na eternidade? Será que você viveria dessa forma se você soubesse que seria o teu último ano? Será que seria do mesmo jeito? Se você soubesse que no final, né, ou sei lá, o dia ou mês. E essa é uma verdade que eu e você precisamos conviver. Nós não sabemos os nossos dias. O Senhor tem eles contado, mas nós não temos. E nós precisamos falar, Senhor, não me deixe viver uma vida como uma insensata. Não me deixe viver a minha vida como alguém que sabe disso, que tem hoje o conhecimento de uma verdade dessa, mas vive levianamente. Vive olhando para aquelas pessoas que estão ao redor e não,
quantas pessoas que nós conhecemos que estão passando por situações difíceis, quantas pessoas que nós conhecemos que não conhecem o amor do Senhor Jesus, e nós vivemos como se, outro dia eu falo, outro dia eu converso, outro dia eu falo de Jesus, e esse dia pode não haver, esse dia pode não chegar. Que nessa noite eu e você possamos pedir para o Espírito Santo, assim como o salmista: mostra-me o fim dos meus dias, mostra-me, para que eu viva a minha vida com prioridades que venham valer a pena, para que eu comece a repensar, para que eu comece a pensar: será que não é o tempo de estreitar mais laço com os irmãos, uma irmã que você não tem tanto contato, desde pequena brigava? Será que não é tempo de estreitar mais contato com um pai, que talvez não é o melhor pai, mas a palavra diz que nós devemos honrar pai e mãe, independente se eles são bons ou ruins, nós devemos honrar. É tempo de refletirmos, é tempo de falar: Senhor, eu quero que este ano seja realmente um ano onde eu venha viver todos os meus dias com intensidade, que eu possa fazer a diferença na vida de outras pessoas, que eu não viva a minha vida como se, vamos ver o que vai dar. Sobrevive, vai passando o dia sobrevivendo. Tem gente que vive o dia e a maior meta que tem é no final de semana ir passear, é ir para o shopping. No sábado eu vou no shopping, no domingo eu vou no cinema. Vive a vida sem propósito. É tempo de falar: Senhor, que eu possa trazer essa verdade para mim, que eu possa começar a pensar: e se hoje for o meu último dia? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito de melhor? Se você pensar, se eu e você, nós vivermos assim, os nossos relacionamentos serão mais saudáveis, nós seremos mais rápidas para perdoar, nós guardaremos menos rancor, nós teremos pessoas muito melhores, nós teremos filhas melhores, nós teremos esposas melhores, nós teremos melhores amigas, nós teremos melhores pessoas na sociedade, nós viveremos uma vida bem diferente. Que nessa noite eu e você possamos pedir ao Espírito Santo. Quero te convidar a ficar em pé, e você vai orar junto comigo, falando: Senhor, eu quero que nessa noite o Senhor me mostre, porque eu não quero viver por viver, eu não quero esperar, um dia após o outro e ter metas tão vazias, às vezes trabalha somente para gastar o dinheiro. Vou para o shopping, daí gasta, e pronto. Mas não criou relacionamentos, viveu uma vida vazia, uma vida onde não faz a diferença na vida dos outros, não tem comunhão, não tem, ligação com pessoas. É tempo de falar: não, Deus, eu quero fazer a minha vida valer a pena. Mas para isso nós precisamos pedir da ajuda do Espírito Santo. Feche seus olhos nessa hora e ore ao Senhor. Peça para Ele, fala: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a não apenas quando uma tragédia dessa acontece, ou quando eu tenho contato com alguém próximo de mim que viveu algo parecido. As coisas são tão difíceis. Essa semana mesmo eu conversava com a Valdirene e ela falava sobre um caso que aconteceu de um menininho que se afogou, que são conhecidos deles, e foi questão de um segundo. Em um segundo a vida de uma família mudou. Um segundo, e aquilo foi transformado. E nós não sabemos o dia de amanhã. E é hoje onde o Senhor convida a mim e a você
a buscá-lo, buscar a face dele, buscar se fortalecer, porque o dia mau ele vem. O dia mau ele vem. E nós precisamos estar preparados. Preparados para, se for nós que vamos, não deixamos nada por fazer. Fizemos tudo ao qual fomos criadas por Deus para fazer. Cumprir o propósito dele. Falar, Senhor, olha, cumpriu. As pessoas olharem e falarem, olha, essa pessoa cumpriu o propósito, fez diferença na vida de outros. Essa pessoa deixou um legado. Essa pessoa, enquanto viveu, ela fez diferença onde ela estava. Onde ela estava, ela fazia diferença. Mas talvez isso não seja para as nossas vidas, mas para alguém próximo de nós, pessoas às quais nos relacionamos, os nossos familiares, aquilo que muitas vezes, quando nessas situações vem, nós precisamos falar, Senhor, muda. Essa semana nós passamos uma situação bem, tem muito a ver, porque né? Mas eu falo como que as nossas prioridades são mudadas. Nós temos na verdade, 2 cachorras. Uma é vira-latinha e a outra é aquela Priscila da TV Colosso. E ela já vai fazer 11 anos agora. E ela descadeirou, ela tem displasia e ela descadeirou no domingo. E daí aquela hora, imagina, 11 anos, né? Eu fico assim, né? Falo já bem, porque eu sou extremamente apegada. E na hora eu falo assim, como a gente muda daí? Aí aquela que não entrava dentro de casa já pode entrar. O tapete que não podia deitar já deita. Porque a hora que eu olho para ela eu falo assim, não vai mais muito. Nós não sabemos se a gente vai ter que sacrificá-la, porque não tem o que fazer. E daí você passa mais tempo. Aí você tem mais tempo, porque a nossa vida é muito corrida. Às vezes eu chego à noite, só dá ração, sai. Agora não. Agora a gente olha, para, coloca ela no colo, conversa com ela. E eu falo, por que a gente, nas nossas vidas, quando nós vemos situações que podem ser mudadas, por que a gente não muda antes? Eu tenho aqui o exemplo do meu animal, da minha cachorra, mas isso nós precisamos trazer para as nossas vidas. Será que se a gente soubesse que aquela amiga nossa, ela é a última vez que nós estamos vendo ela, essa amiga ali está do teu lado ali agora. Será que o abraço que você daria dela não seria com muito mais achego? Será que quando aquela pessoa que a gente não tem paciência para ligar, aquela tia, aquele, né, sei lá o quê, que às vezes não tem muita coisa, será que quando a gente soubesse que é a última vez que vamos falar com aquela pessoa, será que a gente não agiria diferente? É lógico, é lógico. Tudo seria diferente. E nós precisamos nessa noite pedir isso. Falar, Deus, que eu me aquiete um pouco. Sabe essa correria? Essa coisa louca de nunca ter tempo para nada, nunca isso, e faz as coisas como se fosse tudo, não. É hora de refletir. E falar, Senhor, vai ser um treinamento na minha vida. Mas eu quero o máximo me esforçar para viver assim. O máximo. Viver relacionamentos intensos. Amado, só quem perde pessoas assim sabe o que é isso. Só quem perde. Que na hora vem, se eu tivesse dito, se eu tivesse amado, se eu tivesse tido a oportunidade. Eu uma vez perdi uma amiga minha, ela trabalhava comigo. Isso já tem bastante tempo. Mais ou menos uns 20 anos. Ela morreu. Nós trabalhávamos num shopping e nós ficávamos o dia todo de frente, shopping pequeno, e saímos, né? Até segunda. E no domingo ela sofreu um acidente e ela veio a falecer. Olha, naquele tempo porque depois eu não perdi meu avô, mas ela era a pessoa mais próxima minha que havia falecido. E aquilo para mim foi um baque tão grande. Eu falei, gente, eu vi ela ontem. Nós estávamos juntas.
Ah, se eu soubesse. Eu queria que ela soubesse o quanto eu amava ela. Eu queria que ela soubesse o quanto ela era especial para mim. E eu não tive. E nós precisamos muitas vezes refletir sobre isso. Pessoas as quais estão do nosso lado. Um amigo, um parente, um familiar. E nós tratamos como se, vão viver 100 anos. Ninguém é imortal. Não é. Que nessa noite o Espírito Santo possa trazer isso ao seu coração. Que Ele possa trazer ali e falar: Deus, me torna uma pessoa mais cheia de afeto pelos outros, que eu tenha mais compaixão. Que eu possa, num dia, se isso acontecer, olhar e falar assim: olha, eu fiz o que eu devia ter feito. Um dia nós vamos nos encontrar. Eu fiz. E eu quero orar por você que de repente passou por situações assim e sofre com a culpa. A culpa, porque o inimigo das nossas almas, ele não tem piedade. Ele sempre vai trazer um sentimento de que você fez, você deixou de fazer, você não se consertou, você era um mau filho, você respondeu, você isso, você aquilo. E nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer te curar. Ele quer curar você. Ele quer que você deixe toda a culpa, toda a frustração, e que agora você contemple o dia do Senhor. O dia onde você verá essa pessoa, o dia onde o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Renuncie agora, diga: Senhor, eu não quero mais ser atormentado, eu não quero mais ser atormentada por lembranças ruins. Deus, em nome de Jesus, Senhor, pessoas que sofrem com isso, o sentimento: se eu tivesse feito, se eu tivesse agido, se eu tivesse. Não. Vem, Espírito Santo, e traz cura, traz o renovo. Que nessa hora lembranças boas sejam liberadas, lembranças de momentos felizes e não momentos onde gere emoções ruins. Espírito de Deus, move neste lugar. Move, Espírito Santo. Vem movendo nos nossos corações como só o Senhor pode mover. Eu creio, ó Deus. Eu creio que o Senhor se importa conosco. Seus olhos estão sobre nós. E nessa hora, ó Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão talvez assistindo esse vídeo. Quantas pessoas sofrem com o luto? Quantas pessoas passaram por situações traumáticas? Eu sempre sinto tanta compaixão de pessoas que perderam, às vezes alguém ao lado estava no volante dirigindo e se sente culpado. Ou um descuido. Como eu me movo em compaixão quando eu vejo aquelas histórias de pais que esquecem os filhos dentro dos carros. Deus, vai até esses corações. Restaura o desejo de viver. Restaura o desejo e a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus. Nós também oramos por essas famílias, ó Deus, que se encontram agora num momento tão triste. Mulheres que tiveram seus maridos arrancados de maneira tão trágica. Mães que não tiveram a oportunidade de dar a Deus. Espírito Santo, vem e cura. Vem, ó Deus, e traz o renovo nesse coração. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que ninguém mais pode. Que é tocar no íntimo do coração de cada uma. E trazer a esperança. A esperança. Aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Espírito de Deus. Que a tua unção possa restaurar corações. Que a tua unção possa quebrar todo o jugo de culpa e de amargura.
Traz, ó Deus, a nós o desejo de fazermos aquilo que não temos feito. Me ajuda, ó Pai, me ajuda a ser uma filha melhor, me ajuda a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Que nós possamos realmente buscar a sermos como o Senhor. Ai, Espírito Santo, e guarda-nos debaixo da Tua mão. O Senhor é bom em todo tempo e nós reconhecemos isso. Que essa palavra, ó Deus, não venha gerar peso, mas que ela venha gerar em nós confronto. Que assim como a Tua palavra diz, porque a Tua palavra nos adverte sobre isso, então nada mais do que a Tua palavra está sendo liberada nessa noite. Então, ó Deus, que nós possamos sair daqui não com o sentimento de tristeza, mas com o sentimento e o desejo de fazermos a diferença, de refletirmos no nosso amanhã e falar: não, isso não é para mim, essas prioridades não fazem mais parte. Para que eu quero isso? Para que vai me adiantar isso? Para que vai? Não, que nós possamos realmente buscar viver aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos, ó Deus, cumprir todo o propósito e o desejo do Senhor nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, por cada coração, que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Vai, ó Deus, vai trazendo cura, vai trazendo libertação. Traz, ó Deus, o bálsamo de Gileade seja derramado nos nossos corações. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. E você que recebe diz amém. Amém. Dá um abraço nessa amiga e diga assim: amiga, eu te amo. Você é conhecida sua. Diga: olha, não me deixe esquecer que eu preciso ser sempre uma pessoa melhor. Amém.